E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar aqui um tema que foi bastante visualizado no canal, apesar de ter poucas visualizações. Foi um vídeo bastante visualizado no canal, que foi o vídeo em que tratamos de estado de defesa, né? Uma espécie de estado de exceção, como eu já disse. Para quem não entende de início, uma explicação assim introdutória para poder situar as pessoas que não entendem muito da questão do direito, por mais que esse vídeo seja justamente para essas pessoas, mas quem entende já em curso direito, quem entende um pouco de democracia, de Estado de Direito, já sabe identificar de o que se trata estado de exceção. Mas para quem não entende, de maneira a situar essas pessoas, é o seguinte: a gente vive num estado democrático de direito, não é isso? Onde existem garantias fundamentais, direitos, nós temos direitos e deveres e tal. Então essa é a ordem normal, essa é a ordem vigente, não é isso? Essa é a normalidade do nosso estado brasileiro, do Brasil. Só que a nossa Constituição, ela prevê estados de exceção, que é justamente o contrário disso. É quando a gente sai da normalidade por um motivo maior, por um perigo eminente, por uma ameaça estrangeira. Então o estado de sítio e o estado de defesa são estados de exceção, são algumas das espécies de estado de exceção, onde essas garantias constitucionais fundamentais são muitas vezes, e algumas delas, nessa espécie de estado de exceção, suprimidas, ou seja, passam a não valer naquele período em que está havendo o estado de exceção, em decorrência desse risco, dessa ameaça estrangeira, dessa comoção nacional, de algum estado de guerra, declaração de guerra e tal. Esses tipos de coisa, deu para entender? Então, o estado de exceção é justamente isso. A gente sai da normalidade, nosso estado democrático de direito, onde a Constituição vigente preserva todos os direitos e as garantias fundamentais, para um estado onde muitos desses direitos vão ser, ora, por aquele momento, né, por um certo período, vão ser suprimidos esses direitos, essas garantias constitucionais, em virtude de uma ameaça estrangeira, de situações graves, né, no país. A gente já analisou o estado de defesa, onde a dica foi em defesa com a inicial D, onde o presidente decreta. E agora a gente vai analisar o estado de sítio, que é uma outra modalidade de estado de exceção, mais grave ainda que o estado de defesa, né, mais severa, mais rígida ainda que o estado de defesa, onde o presidente da República, sítio de S, o presidente da República vai solicitar o estado de sítio, e eles solicita o estado de sítio. Eu lerei o dispositivo aqui constitucional, que trata os 3 artigos que trata dessa solicitação, de como ocorre, né, o estado de sítio, e existem alguns pressupostos formais também para a solicitação desse estado de sítio e a sua decretação. Fato é verdade sim, que o presidente decreta o estado de sítio, porém, antes disso, ele precisa solicitar à Câmara, né, ao Congresso Nacional, melhor dizendo, Câmara e Senado. Ele precisa solicitar à Câmara e ao Senado para que eles em conjunto avaliem em maioria absoluta, e isso eu expliquei em um outro vídeo o que significa maioria absoluta, mas vocês já devem saber isso. Através da maioria absoluta, o Congresso Nacional irá avaliar se vai sim se autorizar o estado de sítio ou se não cabe estado de sítio. E aí o Congresso tem essa competência, né, de autorizar ou não autorizar o presidente a decretar o estado de sítio, e ele só pode decretar mediante essa situação, após a examinação, né, o examinar do Congresso Nacional. O presidente da República pode sim, né, decretar o estado de sítio. Então, os pressupostos formais são basicamente 3 pressupostos formais. O primeiro pressuposto formal é a questão do presidente da República consultar o Conselho da República, né, Conselho Nacional da República, e consultar também a Defesa Nacional,
pelo que eu entendo, o ministro de Estado da Defesa, né? Esse é o primeiro pressuposto formal. Então, o segundo pressuposto formal, ele vai dizer que ao decretar o estado de sítio repressivo, o presidente da República precisa explanar, esclarecer quais são os direitos constitucionais suspensos. Ele precisa dar essa declaração de quais são os direitos constitucionais que vão estar por hora suspensos, né? O terceiro pressuposto formal é justamente o que eu já havia falado sobre a questão da autorização do estado de sítio. O terceiro pressuposto formal vai dizer justamente isso, que o presidente ele só poderá decretar o estado de sítio mediante a autorização do Congresso Nacional, né? Isso devido à sua gravidade, devido à sua complexidade, e através disso ele irá, né, decretar o estado de sítio, o presidente. Então, pessoal, ficará para a parte 2, né, a abordagem dos artigos do estado de sítio, a falar do artigo 187 ao artigo 139. Valeu?